Alô, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a comunhão, a perfeição do Espírito de Deus esteja com todos nós neste momento. Amém, queridos? Sou o pastor Jefferson Roque. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar o início no capítulo 25, graças a Deus. Aleluia. Nos capítulos anteriores nós observamos que o irmão Paulo, o apóstolo, ele está sendo levado agora, conduzido para as autoridades para ser interrogado. E ele tem passado por muitas acusações falsas, muitas acusações de fato para que ele fosse morto. E acusações tão terríveis a ponto dos judeus fazerem juramento para que eles se alimentassem e bebessem alguma coisa só depois que Paulo fosse morto. É muita ira, né, irmãos? É muito ódio contra uma pessoa. E nós observamos, amados, que essas acusações elas chegam não somente porque Paulo está falando de Jesus, mas na verdade, talvez se Paulo falasse de Jesus, mas em concordância com o que os judeus acreditavam ali a respeito da lei, não ia ter problema algum. Mas a vaidade desses homens acendia dentro desse grupo, ou destes grupos, uma ira tão grande, porque muitos estavam se convertendo, não é? Como se a religião ou a fé pudesse ser disputada como um esporte, né? Um jogo de arena. A religião, a fé, o amor, elas não podem ser colocadas numa situação de disputa, de ódio, para que alguém, porventura, fosse morto, né? Ou seja perseguido, lançado na prisão. Não. A fé que o Senhor nos apresenta, o nosso Deus nos apresenta, é uma fé que te dá a liberdade. Você recebe de Deus a liberdade de você ouvir e de você decidir quem você quer servir, né? E nós sabemos que quem convence o homem dos erros, dos pecados, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então esses homens tinham muita ira contra Paulo, porque eles não queriam perder as suas posições na sociedade. Aqui nós sabemos que existem um grupo de saduceus e um grupo de fariseus, né? E sacerdotes e pessoas também importantes na sociedade ali judaica, né? Então Paulo agora ele estava sendo de uma maneira covarde, sendo apertado e colocando as autoridades para que o entregasse aos judeus, para que ele fosse morto. Mas aqui a palavra do Senhor vai nos mostrar que o que importa é que ele siga até Roma. Amém, amados? Aleluia, graças a Deus. Se inscreva no canal, acione o sininho em nome de Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Vamos dar início, amados, capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. Aleluias, graças a Deus. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele
que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Aleluia. Os que, pois, disse: dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão tiver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais que 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Olha que circo, olha que cilada demoníaca, trazendo contra Paulo muitas acusações a qual não podiam provar. Olha, amados, uma acusação contra uma pessoa, seja ela uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa ou uma pessoa anônima, requer de cada um de nós que a gente apresente as provas. Quando você levanta algo, uma suspeita, uma situação contra alguém, acaso você de alguma forma foi prejudicado ou está sendo ainda prejudicado, você vai ter que apresentar as provas. Porque não é somente você falar que alguém te prejudicou, ou alguém te roubou, ou alguém bateu em você. Você compreende? Então, quando alguém é levado a um tribuno, a um tribunal, o acusador tem que apresentar as provas. E o acusado, ele também recebe o direito de se defender. A pessoa, ela pode se defender, não é? Mas se esta pessoa estiver diante de um justo juiz, ela estiver diante de verdadeiros homens ou mulheres ali julgando a causa, ou no caso as nossas causas, forem pessoas justas e honestas, elas vão ouvir de igual modo, com toda atenção, os dois lados. E ali, como essas pessoas são capazes de tomar decisões, elas julgarão conforme o seu entendimento. Mas ninguém chega a ser juiz, né? Promotor, ser um mestre em causas para julgar, se não for alguém capaz, né? Mas isso aqui nós estamos dizendo para pessoas honestas, né? Mas se porventura, como nós estamos vendo aqui, que existem pessoas corruptas, pessoas que podem ser compradas ou favorecida, né, por alguém que está acusando, que aqui está falando que eles irão apresentar contra Paulo muitas acusações, sem ter como provar. Então o juiz não poderia, de forma alguma, dar uma sentença a favor para esses homens, não é verdade? Porque não tem como provar, né? E se você não tem algo a provar, ainda que você esteja até dizendo a verdade, mas se você não tem como provar, não tem como também aquela pessoa receber ser acusado e ser condenado, né? Vamos supor, igual Paulo aqui está sendo acusado de causar tumulto no meio dos judeus, profanar o templo e perturbar a paz no mundo, aonde eles convivem ali. E muitas outras. Mas não tem nada como provar. Então, até então, Paulo é inocente. Não é verdade? É complicado. Mas a Bíblia nos ensina muitas coisas, né? E aqui vai nos mostrar, de fato, como Deus age e surpreende, né? O Senhor nos surpreende. Aleluia, Jesus.
Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo contrazer os judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: eu estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo, ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Olha bem, se fiz algum agravo, ou alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que esses me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Vocês estão vendo aqui? Se nada há, não tem prova do que vocês me acusam. Como vocês vão me entregar? Não podem me entregar, né? Serve para qualquer pessoa. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. E passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficastes muitos dias, Festo contou o rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais, o respeito os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele, aos quais respondi: não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa se defender das suas acusações. De sorte que, chegando eles ali juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxesse o homem, acerca do qual, estando presente os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra eles algumas questões acerca da sua superstição, e deu um tal Jesus. Isto é verdadeiramente, né? Eles estavam incluindo Jesus, como foi dito aqui, pelas suas superstições. Quer dizer, a fé dos judeus aqui, as suas crenças, agora foram apresentadas como superstição. Era assim que este homem estava vendo. E de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. Oh, Deus maravilhoso! Que Paulo afirmava que estava vivo, né? E de verdade, glória a Deus, Jesus morreu, ressuscitou e se apresentou perante Paulo ali, né? Então Paulo não estava mentindo. E estando eu perplexo acerca da sua inquisição dessa causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. E apelando Paulo para que fosse observado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardasse até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também este homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vede um homem que toda a multidão dos judeus tem falado, tanto em Jerusalém quanto aqui, clamando que não convém que
viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte ele fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviado, do qual não tenho alguma coisa certa que escreva ao meu Senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de ter interrogado, tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Perfeito, né? A verdade, até aqui, glória a Jesus, enviar um preso a um certo lugar sem ter um relatório, tem que ter por escrito de que ele está sendo acusado, juntamente também com as provas, porque senão ficaria muito fácil qualquer pessoa ser acusado de algo e essa pessoa ser levada à prisão sem apresentar algum tipo de prova contra aquela pessoa e sem dar o direito da pessoa também de se defender. Então, agora o rei Agripa vai também interrogar Paulo para que ele fosse ter seu julgamento por escrito para ser enviado até César, até Roma. Aleluia. Que nosso Senhor, Ele tem instruído as nossas vidas e trazendo muitas revelações, sabe, amados? Como é que está referindo especificamente a vida de Paulo? Nós temos que entender que não é só homens que procura vê-lo calado, né? Que deseja que Paulo seja morto. Nós temos a consciência como cristãos que o inferno também ele se levantou contra Paulo. Certa vez um homem tomado de espírito imundo, ele avançou num filho de um sumo sacerdote que rogava, em nome de Paulo, de desconjuro, e o espírito maligno, o espírito sujo, ele falou que ele sabia quem era de Paulo e conhecia Jesus. Ele sabia quem era Jesus e Paulo. E avançou sobre eles e pegou esses dois homens e apoderou-se deles e rasgou as suas vestes, Este mal, ele sabe que Paulo, ele é um instrumento do Evangelho, é um instrumento da palavra do Senhor. Então muitas acusações mentirosas surgem. E a palavra do nosso Senhor nos fala que o pai da mentira é o diabo. Então quando alguém levanta uma acusação contra um outro ser humano, um outro amigo, um outro irmão, seja quem for ali da convivência, uma coisa que aparentemente seja comum ou simples demais, desde que seja a mentira, aquela pessoa ela pode sofrer uma punição devido àquela acusação, Se alguém acusar você, ainda que seja por algo mínimo, uma coisa bem pequena, outras pessoas, quando ouvirem isto, eles vão perder a confiança em você, Se porventura me acusarem que eu roubei um pão, é algo até simples, Aparentemente tem valor de centavos, mas se alguém fala, fulano roubou um pãozinho, olha bem, e aquilo é mentira, é uma acusação por algo tão pequeno. Só que aquele boato, aquela má conversação, aquela mentira, ela vai tomar uma proporção como um incêndio numa floresta. Porque o outro já vai falar que não foi só um pãozinho, outro já vai falar que fulano já roubava, Então as acusações, quando ela vem com mentira, elas criam proporções incomparáveis, descomunal.
E Paulo estava aqui, olha, se defendendo, e ele teve que apelar para César, sendo cidadão romano. Porque certamente, se ele ficasse ali, eles iam invadir aquele local, né? Esses que procuravam matá-lo, e lançariam mão sobre ele, e ele seria morto. Mas a inteligência, né, desse irmão fez que ele, agora sim, fosse ouvido em Roma. Porque já que eu estou aqui diante do tribunal de César, eu sou cidadão romano, então eu quero também ser julgado como um romano. E aqui vai começar as perguntas do rei para Paulo. Graças a Deus. São capítulos curtos, mas aqui nos mostram a trajetória de um homem que, desde a sua juventude, né, segundo a palavra do Senhor, quando ele se converte, ainda estava bem mais jovem, e agora, anos mais para frente, está caminhando para ser morto. Mas Deus tem muito ainda a agir, né? No próximo capítulo nós falaremos mais sobre isso, amém? Sou o pastor Jefferson Roque, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vós.